Então vamos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós nesse momento, a te rogar o vosso amparo, a vossa infinita luz, que possa nos abençoar, que possa permitir que os espíritos superiores, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que as falanges amigas e socorristas possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos fortalecendo, dando-nos, Senhor, a orientação e a instrução necessária para que possamos caminharmos, Senhor, caminharmos e cumprirmos o nosso projeto reencarnatório. Dai-nos, Senhor, a luz do entendimento. Dai-nos a paz, Senhor, para nos encontrarmos, para sermos felizes, para sermos, Senhor, vencedores, Senhor. Obrigado, Pai, por mais esse momento, por mais essa oportunidade. Que a sua paz, que o seu imenso amor nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Nós vamos estudar hoje a lama astral. Então, nós precisamos entender que, desde o microcósmico ao macrocósmico, nós temos os espíritos. Porque se nós nascemos de um átomo e somos espírito, nós vamos encontrar na cadeia do átomo milhares, bilhões, imensuráveis espíritos dentro de um átomo. Para chegarmos aos arcanjos e então sermos pura luz. Então, quando nós falamos dos espíritos da Terra, nós estamos falando dos espíritos elementares. Como nós já fomos elementares, que são os trabalhadores que velam, que protegem, que cuidam do planeta Terra, dos homens e de tudo que está ao seu redor. Nós, espírita, na visão do livro dos espíritos, nós somos responsáveis por nós, pela nossa família, pelo nosso lar, pela comunidade, pelo país que vivemos, pelo planeta Terra e pelo cosmo que nos rodeia. Então, essa evolução humana, ela vai se desenvolvendo dentro de nós. Então, quando nós falamos de lama astral, quando nós falamos das bacias, o seu grande trabalho, quando falamos da energia do fogo, nós estamos falando de átomos, nós estamos falando de uma ação dos espíritos trabalhadores. Quando falamos das águas, estamos falando de espíritos trabalhadores. Quando falamos do ar, quando falamos dos espíritos atmosféricos, quando estamos falando dos espíritos do gelo, espíritos da lama, há uma multidão em milhares de espíritos que ali trabalham. O trabalho é a evolução da inteligência. Pode levar bilhões de anos.
Mas nós saímos de um átomo para a evolução da inteligência. Então, nós podemos conhecer e entender essa jornada evolutiva. A lama astral é um meio, é um local, é um trabalho que nós precisamos entender para poder higienizar, limpar, como da mesma forma que nós pedimos aos elementares do fogo, da água, do ar, da terra, da atmosfera, enfim, de todo o nosso orbe, até os espíritos altamente superiores. Mas nós estamos falando aqui da necessidade humana, das almas, que ainda são densas, pesadas, impuras, que trazem dentro do perispírito uma densidade pesada, maciça, pesadas como ferro, chumbo e outros mais. Então, quando eu tenho na minha família almas que precisam, meus obsessores, cobradores, adversários, contrários, inimigos, inimigo da doutrina, inimigo da minha família, almas que vêm com a vontade muito grande de destruir a nossa família. A doutrina espírita nos coloca. Nós precisamos tirar esse meio de destruição e transmutar. Então, médium tem que ser uma pessoa corajosa, confiante, determinada na sua equipe de trabalho. Porque é essa sua equipe de trabalho que veio lhe auxiliar como solucionar os seus problemas, suas dificuldades e organizar a sua família. A lama astral, que é uma bacia, que é um local, que é um ambiente, contém propriedades terapeutas e absorventes. Então, quando eu coloco lá um espírito numa dimensão muito densa, muito pesada, essa lama, ela vai me auxiliar a solver, limpar, retirar tudo isso. Ela tem a capacidade de absorver os fluidos densos do perispírito de entidades grosseiras. Então, se o médium tem um familiar, um ente querido, alguém que está imbuído de droga, de prostituições, de coisas muito densas, nós temos alternativas de cura através da lama astral. Os espíritos que morrem e atravessam os portais da morte física, o peso específico perispiritual, como condições anômalas, característica de algo irregular ou fora do comum, fora da ordem estabelecida, anormal, estranho, irregular, matizes variadas. Enquanto quando a nossa família morre, e que não são almas generosas, são almas vingadoras, são almas perturbadoras, almas maléficas, porque nós não estamos aqui num mundo superior, nós estamos num mundo de prova e de expiações. Então, quando a nossa família desencarna, ela precisa ser socorrida. E o médium tem que ter o conhecimento de como trabalhar com isso e combater as energias doentias.
fato que não lhes permite entrar em sintonia com as comunidades elevadas. Porque os obsessores malignos, eles não conseguem orar. Eles nunca oraram. Eles nunca pediram. Então, eles não conseguem ir para uma colônia espiritual. Não conseguem fazer a prece, porque nunca fizeram. Então, eles não têm essa oportunidade de um encontro com a luz. E eles acostumam ficar nos nossos lares, no nosso trabalho, nas ruas, nas calçadas, enfim, acabam fazendo moradias por aqueles que eles não amam. De maneira natural, situam-se em dimensões onde possam expurgar a fuligem e a matéria mórbida. Então, eles estão como enegrecidos, escuros, matéria mórbida, que apresentam doenças patológicas de modos tristes. Morreram com sérias situações físicas dentro da patologia humana. E essa doença faz com que ele não auto se liberte. E isso lhe mantém tristes, acabrunhados, desesperados, perdidos, angustiados, que acabam por pedir socorro dentro dos nossos lares. Então, o médium que tem conhecimento, ele vela pelo seu lar e pela sua família, mesmo que o espírito não esteja tão generoso, que é uma matéria mórbida, prejudicial à saúde física e espiritual, que provoca doença. Então, se esses espíritos familiares, amigos, eles ficam dentro do nosso lar e nós não tomamos uma atitude adequada, o que vai acontecer com o nosso lar? Nós vamos ter doenças, enfermidade, porque esse fluido se torna reinante por onde ele passa. Então, ele vem em busca de luz. Ele vem em busca de socorro. Então, o médium tem que saber o que ele vai fazer para auxiliar os familiares e entes queridos. A repulsa e a angústia intensa de algo específico, um sentimento mórbido, pela falta de perdão, porque não perdoa a si mesmo, porque não se compreende, porque ele não entende por que ele está ali, por que ele sofre e nós não. E é nessa visão de amor e caridade que o médium passa a trabalhar e a socorrer com o seu conhecimento, com a sua equipe de trabalho. Porque toda essa doença aderiu ao psicossoma ou ao perispírito. Então, quando ele é colocado na lama astral, nossos parentes, amigos, doentes, com sérias doenças, o que vai fazer quando nós colocamos? Essa lama vai absorver a doença, a enfermidade, os vírus, as bactérias, todo aquele mal-estar, aquela forma de pensamento. A lama astral vai regenerar, higienizar os perispíritos grosseiros da nossa família. Então, não é só o sofredor, o cansado, o aflito, o perdido.
mas a nossa família é dolorida. Por quê? Se ela não for socorrida, ela vai reencarnar com toda essa influência física. Vai nascer na nossa família criança, doente, enfermas, cheia de dificuldades, com todas as doenças. Porque se nós, médiuns, não fizermos a limpeza perispiritual, colocar nos hospitais espirituais, nos prontos-socorros, a nossa família renascerá em dificuldade. É isto que é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, ela é familiar. Ela é humana. Nós temos amigos encarnados e desencarnados. E socorrê-los faz parte da nossa missão e trabalho. A lama astral compõe-se de substâncias absorventes, detentora de propriedades regenerativas, peculiares ao plano astral e emocional, assemelha-se ao que se utilizam como radioterapia. Então, a lama astral é como uma radioterapia. Ela vai desintegrar todos aqueles tumores cancerosos, leprosos, aidéticos, de toda aquela doença que já está arquivada no perispírito. Porque se eu tenho no corpo físico a doença, a alma está doente. Então, eu preciso limpar a minha alma. Então, quando morre um parente nosso em situações dolorosas ou difíceis, nós médios temos que ter a saída. Como solucionar? Como resolver? Como desmanchar? É como destruir o tumor ou impedir que as suas células aumentem. Esses fluidos malignos aumente dentro das células, quer dos vivos, quer dos mortos. Então, a lama astral ela é fundamental na pesquisa e no conhecimento de todo e qualquer médium familiar. A lei do magnetismo primário do planeta. O que é magneto? É aquele que puxa. A Terra tudo puxa. Se você jogar na Terra um abacate, o que você quiser, ela vai absorver e ela vai solver tudo aquilo. Passado algum tempo, a Terra consumiu tudo e modificou. Então, tudo isso é uma regeneração constante da Terra. A lama astral é um local mais adequado para que ele seja mais energético, mais trabalho, mais dinâmico no processo da autolimpeza. Em alta concentração, os subprodutos criados ou mantidos por elementais. Então, veja bem a quantidade de espíritos que ali trabalham na lama astral. São os espíritos que limpam, que vão higienizando, que vão tirando todo este efeito de sujeira, de imundície, de algo que seja ruim ou negativo. A lama astral retém radiações. Então, ela segura. Quando chega até nela, ela segura. Radiação é uma
propagação de energia de um ponto ao outro. Então, quando essa energia vai até a lama astral, ela consegue reter, segurar e modificar. Ela capta pela atmosfera terrestre as energias capazes de auxiliar as mudanças. As mudanças. Então, o médium que ele tem conhecimento, ele sabe para que ele vai usar a lama astral. Qual é a sua propriedade? É como colocar uma pessoa ali doente, você doente, você neurótica, passada, desequilibrada, doente, atacada. É? Então você vai saber o que você vai fazer com você. Se você tiver um tumor, uma doença, uma agressividade, você vai saber o que você vai fazer com você. Porque se é o que funciona com os espíritos, funciona comigo encarnado. E descarregadas no interior do planeta. Então, tudo isso é queimado, absorvido, é limpo, é esterilizado. A lama astral, a terra, o trabalho dos elementares fazem uma limpeza muito mais densa. Toda essa miscelânea de materiais em composição em estados diversos forma-se a lama astral. Então, necessariamente, nós temos a bacia da regeneração, da redenção, da lama astral, da consolação, né? E assim por diante. Então, nós temos que entrar nesse trabalho no sentido de mudar o nosso lar, auxiliar os nossos filhos, entes queridos, auxiliar a nós, os vivos e os mortos. Então, o médium com o conhecimento, ele pode e deve auxiliar a sua família. Propriedades da lama astral. Ação absorvente, cicatrizante, antisséptica, podendo ser associada ao tratamento por suas propriedades adicionais, como desintoxicante, quando você quiser desintoxicar, descongestionante, regeneradora, relaxante, tonificante e hidratante. Então, as pessoas doentes que têm uma infecção maior, é ali que elas precisam ficar, vivas ou mortas. Vivas ou mortas. É útil observar, embora seja altamente corrosiva, em condições normais, para corroer os cânceres, as lepras, as alergias, os trabalhos feitos, as magias, feitiçaria e aí por diante. Quando manipulada por espíritos que detêm o conhecimento, quer dizer que quando o médium tem o conhecimento, ele pode alterar certas combinações. E ela se torna imensamente benéfica nos hospitais. Então, se eu uso a lama astral corrosiva para corroer os cânceres, as lepras, doenças, os fluidos mais densos e mais pesados, ela também mudada pelo nosso pensamento, ela pode ser usada de uma maneira benéfica nos postos de socorro no umbral. Então, eu posso usar a lama astral com todos os seus benefícios, com todas as suas plantas, com todos os seus minérios,
como nós estamos acostumados a usar o magnésio, ferro, potássio, manganês e tudo mais. Então é isso. Ou ela corrói ou ela cura. Depende daquilo que o médium quer fazer. Depende do teu conhecimento, da tua vontade e do seu desejo. A lama astral, a bacia da consolação, regeneração, redenção e lama astral. Vamos acrescentar conjuntamente a bacia da lama astral. Então, o médium coloca as 4 bacias. Quando nós colocamos a consolação, eu estou falando de espiritinho, né? O que é um espiritinho? Porque eu estou com dor de cabeça. Aquele choramingão, sabe? Aquele, o lugar dele é na consolação, para que os fluidos consoladores possam auxiliar, uma palavrinha amiga, já entende, que chora, que lá. Não são almas tão más, são almas assim, comum. Regeneração. Quando esses espíritos já vêm sabendo que ele tem defeito, que ele tem orgulho, que ele tem vaidade, que ele tem. E esse trabalho precisa ser limpo e reorganizado. A redenção é quando o espírito vem com os seus ódios, com as suas raivas, com as suas vinganças, com os seus desamores. Quando ele vai para a lama astral, é porque já aparece no corpo físico e na dimensão espiritual a densidade perispiritual. Então, nós temos alguns que não são ruins, que não são maus, são apenas, ainda precisam de alguém que os leve para as colônias. E tem aqueles que precisam de um tratamento muito mais técnico, com muito maior conhecimento. Então, o médium tem que saber como auxiliar e como socorrer. Esse é o trabalho do estudo e do conhecimento do médium. O que é uma bacia? É um local transitório, onde o espírito estagia, onde fica ali por algum tempo. Dentro das nossas bacias, pode ficar um dia, uma semana, um mês, pode ficar um ano, pode até ficar mais. Depende desse acordar do espírito e ele querer sair. E não pode é ficar na nossa casa. O que ele não pode é dormir na nossa cama, nem abraçar o nosso travesseiro, e nem assistir televisão com você, né? E ficar enfernando a sua comida quando você estiver sentado na mesa. É isso que você precisa entender. Então, quando esses espíritos incomodam dentro da nossa casa, o lugar deles são dentro das bacias. É por isso que o médium tem que socorrer, o médium tem que tirar. E eu vou socorrer com quem? Vou socorrer com meus caboclos, com meus índios, com meus pretos velhos, com meus hindus, meus africanos, meu indiano, meu povo da Europa, meu povo dos Estados Unidos, das Américas. Então, o seu povo é o seu povo, foi onde você viveu. É a sua família. É o seu povo cigano, é o seu povo de Portugal, é seu povo de Aruanda, é seu povo, seja de onde for. É a sua família. E é essa sua família é que vai te ajudar no crescimento. Como nós, na família, sempre temos um espírito superior, que é um anjo da guarda que cuida de nós. Então, alguém da nossa família é alguém muito especial e que nos ajuda como anjo guardião. E aí nós temos toda aquela família, a família de Kardec, toda aquela imensidade de benfeitores que nos auxilia. Então, é isso que o médium tem que entender. Nós partimos do átomo
para a ordem dos espíritos superiores, com a finalidade de destruir, desmagnetizar os fluidos densos, porque nós não podemos enviar para as colônias espirituais os espíritos sujos, todo sujo. Nós temos que enviar o espírito limpinho, tomado banho, roupa limpa, organizado, perispiritualmente organizado, porque somente nós, médios encarnados, podemos fazer isso. Olha que chique o que eu estou falando. Somente nós, médios encarnados, podemos fazer isso. Por quê? Porque eu tenho vitalidade, porque eu tenho ectoplasma, energias animais, dada pelo dom da minha mediunidade, para que eu possa socorrer. Se os mortos quiserem socorrer, eles precisam de um médium. Se existir um morto que quiser socorrer a nossa família, necessariamente ele precisa de um médium. Não existe socorro sem um médium. Não existe socorro sem um médium doador de energias mentais, de energias benévolas, de energias curadoras, do desejo. Não é os espíritos que fazem. Se fosse para os espíritos curarem a Terra, eles já o teriam feito. E por que que os espíritos não o fazem? Porque não tem médios educados e colaboradores. Não existe médio educado, bondoso, trabalhador, justo, nobre, para socorrer os enfermos. Entenderam? Então, que entenda perfeitamente isso. Não existe trabalho espiritual sem o doador, que é o médium encarnado. Por isso, se preparem, se organizem, faça o melhor de ti. Disciplina, disciplina, disciplina. E auxilie a sua família, seus filhos, netos e bisnetos. Então, tecnicamente proibido de cuidar da vida dos outros. Tecnicamente proibido de cuidar da vida dos outros. Pare de cuidar da vida dos outros. Porque a hora que você, médium, interfere na vida dos outros, você puxa a desgraça do outro para você. E aí você não tira a sua própria desgraça e põe mais um saco de 60 quilos nas suas costas. Não consegue nem tirar o seu, nem o seu passado, nem o seu orgulho, nem a sua vaidade, nem o erro que está dentro da sua casa e você quer salvar o outro. Você para de fazer isso. Isso não funciona. Médium que se mete na vida dos outros, ele se ferra. Então, cuida de você. Você pode não me entender hoje o que eu estou falando. Mas se você não me obedecer, você vai apanhar muito. E a hora que você estiver cansada de tanto apanhar,
você vai parar e falar assim: será que era assim? Tinha razão? E aí você vai começar pelo começo. Cuidar de você próprio.